Caixões de chumbo. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. O brilho mortal que assombrou a metrópole. Entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Como um aparelho abandonado se tornou uma ameaça invisível. Curiosidades chocantes sobre o maior acidente radioativo urbano do mundo. Você assiste a partir de agora Césio 137, Radiação em Goiânia. Imagine uma substância tão poderosa que em poucos dias pode mudar o destino de milhares de pessoas, contaminar uma cidade inteira e deixar um legado de trauma e medo. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a história de um drama real vivido na cidade de Goiânia, em 1987, no maior acidente urbano com material radioativo da história. Você vai descobrir os bastidores, curiosidades e, principalmente, o enigma que ronda os velórios realizados com caixões de chumbo. Fique até o final, mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para histórias impactantes. Na manhã de 13 de setembro de 1987, tudo parecia comum em Goiânia, até que um evento marcaria para sempre a cidade. Dois catadores de materiais recicláveis, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, exploravam as ruínas silenciosas do Instituto Goiânio de Radioterapia, uma clínica abandonada no coração da cidade. Aderindo ao velho hábito de buscar qualquer objeto de valor entre escombros, eles se depararam com um aparelho de radioterapia desativado, pesando cerca de 100 quilos, aparentemente esquecido e envolto de mistério. Sem suspeitar do perigo que escondia sua blindagem de chumbo, projetada originalmente para conter radiação, os catadores viram naquele aparato uma chance de ganho e logo o transportaram em um carrinho de mão até a casa de Roberto, onde começaria o desmonte com ferramentas improvisadas. Este foi o marco inicial de um dos mais graves acidentes radiológicos urbanos do mundo. Ao violarem a proteção do equipamento, revelaram uma cápsula repleta de cloreto de césio 137, uma substância radioativa de brilho azul hipnotizante que daria início à contaminação de centenas de pessoas e ao maior desastre radioativo ocorrido em uma área urbana até então. O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. O césio 137 é um isótopo radioativo utilizado em clínicas de radioterapia para tratamento de câncer e extremamente perigoso em contato com o organismo. Seus efeitos são violentos: náuseas, vômitos, queimaduras gravíssimas, perda de cabelo e, em casos mais intensos, a morte. O componente mais perigoso, que deveria estar protegido numa grossa camada de chumbo, acabou sendo manuseado por diversas pessoas, cortado em fragmentos e distribuído como uma verdadeira maldição. O dono do ferro velho, hipnotizado pelo brilho azulado do pó radioativo, chegou a presentear amigos, familiares e crianças da região
com os pequenos núcleos brilhantes. O resultado foi um escalonamento impressionante do número de pessoas expostas. A contaminação pelo Césio-137 em Goiânia foi percebida de forma lenta e assustadora, mergulhando a cidade em um clima de mistério e medo. Tudo começou quando, dias após o desmonte do aparelho de radioterapia abandonado, os catadores e familiares começaram a apresentar sintomas inesperados e severos, como vômitos, tonturas, náuseas persistentes, dores no corpo e queimaduras na pele. Inicialmente, a população e até profissionais de saúde atribuíram esses sintomas a intoxicações alimentares ou a doenças virais comuns, já que nada parecia fora do normal para justificar tamanha gravidade. No entanto, o quadro se agravou de maneira drástica. A esposa do dono do ferro velho, Maria Gabriela, intrigada pelo estranho pó brilhante levado para casa pelo marido, mostrou a substância a diversos parentes e amigos, ampliando ainda mais o círculo de exposição ao veneno invisível. Quando a pequena Leide das Neves Ferreira, de apenas 6 anos, filha de Devair Ferreira, começou a apresentar sintomas agudos e rapidamente deteriorar, a suspeita de uma doença contagiosa se espalhou entre os moradores e levou as autoridades de saúde a iniciarem investigações urgentes. O material acabou sendo levado à vigilância sanitária, onde permaneceu por 2 dias antes de ser devidamente identificado. Com a chegada do físico Walter Mendes Ferreira e o uso de aparelhos que detectam a radiação, veio a confirmação assustadora. Tratava-se de contaminação radioativa. Só então foi desencadeada uma operação de emergência para isolar áreas, tratar vítimas e conter uma tragédia sem precedentes, cuja origem era aquele brilho azul fascinante. Assim que a contaminação foi confirmada, uma série de ações emergenciais rigorosas foi deflagrada para tentar controlar o desastre e minimizar os danos à população e ao meio ambiente. A primeira providência das autoridades foi o isolamento imediato das áreas suspeitas de exposição radioativa, com evacuação dos moradores das casas atingidas e proibição de circulação em torno dos locais contaminados. As equipes de resposta, compostas principalmente por especialistas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CENEM, e profissionais da área de saúde, passaram a atuar rapidamente, vestidas com equipamentos de proteção individual e utilizando aparelhos de detecção para mapear os pontos críticos de radiação espalhados pela cidade. Para a triagem e atendimento das pessoas possivelmente expostas, montou-se um centro de atendimento emergencial no Estádio Olímpico, no centro de Goiânia. Neste local, cerca de 112 mil pessoas passaram por exames clínicos e medições com detectores. 249 tiveram algum nível de contaminação identificado e 129 receberam doses de radiação consideradas perigosas, o que levou à internação imediata, incluindo crianças, idosos e gestantes. As vítimas passaram por descontaminação física, banhos com sabão neutro e água morna, aplicação de ácido acético para aumentar a solubilidade do Césio-137 na pele e facilitar sua remoção, tratamentos abrasivos, com pedras pómeis e buchas de nylon, e nos casos mais graves, usos de substâncias químicas, como o azul da Prússia, capaz de ajudar na eliminação do césio do organismo. Parentes próximos, vizinhos e qualquer pessoa que tivesse tido contato com os resíduos radioativos também foram submetidos a exames e monitoramento específico. Aí algumas eram levadas lá para o vestiário do estádio, era lavado com um jato forte de mangueira, uma vassoura com
uma mistura que eles fizeram, né, de hidróxido de alumínio, vinagre, sabão, uma série de coisas. E assim ia lavando as pessoas e media. Aí, ó, que o celo ainda tem, lavava de novo, que é um processo muito horrível. Mas e as pessoas que morreram? Como tudo aconteceu? O que foi feito com os corpos que estavam contaminados pela substância radioativa? Os óbitos provocados pelo acidente com o Césio 137 em Goiânia ocorreram de forma trágica e acelerada, refletindo a gravidade da exposição à radiação. A primeira vítima fatal foi Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair Ferreira, o proprietário do ferro velho, onde a cápsula radioativa foi aberta. Ela começou a apresentar sintomas severos cerca de 3 dias depois do contato com o material, incluindo hemorragias internas e queda de cabelo, vindo a falecer na manhã de 23 de outubro de 1987. Horas depois, naquele mesmo dia, faleceu Leide das Neves Ferreira, uma menina de apenas 6 anos, que ao brincar com o pó brilhante e manuseá-lo com as mãos, acabou ingerindo quantidades perigosas da substância. Leide desenvolveu inchaço, falência de órgãos vitais e hemorragias internas, o que provocou grande comoção pública. Nos dias subsequentes, Israel Batista dos Santos, de 22 anos, e Admilson Alves de Souza, de 18 anos, ambos funcionários do Ferro Velho, que participaram do desmonte do aparelho, também morreram devido a complicações graves causadas pela exposição. Os velórios dessas vítimas foram marcados por tensão, medo e protestos. No sepultamento da menina Leide, por exemplo, cerca de 2.000 moradores, em pânico com a possibilidade de contaminação do solo, tentaram impedir o enterro. Pedras e paus foram arremessados durante o cortejo, e o corpo da criança foi lacrado com um caixão especial de chumbo, medida imposta para prevenir qualquer vazamento radioativo. Os corpos das demais vítimas também receberam o mesmo tratamento, sendo selados e enterrados com urnas funerárias de chumbo. – 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro. Chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogavam contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leide, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Que eles fizeram uma manifestação muito agressiva, sabe, a reação deles. Eu creio muito em Deus, então eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui, mesmo que, né, levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofro ainda, mas eu vejo assim. O acidente com Césio 137 frustrou sonhos, abriu novos capítulos na legislação de segurança e alterou para sempre a rotina das famílias afetadas. Goiânia ficou marcada como uma cidade que foi cenário do maior acidente radioativo da história da humanidade. As áreas afetadas pelo acidente com o Césio 137 em Goiânia passaram por uma rigorosa e extensa descontaminação,
que envolveu a demolição completa de imóveis contaminados e a remoção do solo atingido. Todo o material radioativo oriundo desse processo, cerca de 6.000 toneladas, foi devidamente acondicionado em contêineres de concreto altamente resistentes e encaminhado para um depósito definitivo construído no município de Abadia de Goiás, a cerca de 23 quilômetros do centro de Goiânia. Esse depósito encontra-se dentro do Parque Estadual Thelma Ortegal, ocupando uma área de 1.600.000 metros quadrados, e foi projetado para uma vida útil de 300 anos, garantindo a contenção segura e o isolamento da radiação ao longo de várias gerações. O local é permanentemente monitorado pelo Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, ligado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que se responsabiliza pelo controle ambiental e pelo acompanhamento dos níveis de radioatividade no entorno da área. As áreas anteriormente contaminadas foram totalmente reabilitadas e reintegradas à cidade, permitindo que a vida cotidiana siga normalmente, sem qualquer restrição relacionada à radiação. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias impactantes. E deixe nos comentários o que mais te impressionou sobre este acidente de Goiânia. E o que você acha dos caixões de chumbo? Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!